podia ser só isso. E aí isso chamou a atenção de muitas pessoas na época. E eu falo isso porque, assim, tendo 2 filhos, é muito difícil eu compartilhar com alguém, além do meu marido, qualquer decisão referente a qualquer coisa deles. Oi, pessoal! Então, nós estamos aqui no Todo Tipo de Mãe. Esse é um canal, é um podcast que nós vamos estar gravando com algumas pessoas que têm relevância para mim, que pode ter relevância para você também. A gente vai falar de maternidade real, a gente vai falar de perrengue, a gente vai conversar com várias pessoas da área da saúde ou não, com mães típicas, atípicas, com pais que venham contribuir na nossa maternidade, na nossa paternidade, que venham contribuir com suas experiências, para que a gente possa, de alguma forma, direcionar a nossa caminhada. Então, eu espero que você se sinta acolhido, que você se sinta em casa. Se você tiver dúvidas, perguntas, manda pra gente através do nosso Instagram, manda pra gente nos comentários aqui do canal, que a gente vai ter o maior prazer de tentar responder, de trazer pessoas que possam contribuir com essa jornada. Oi, pessoal! Estamos aqui hoje com uma referência internacional. Gente, eu tô muito chique, eu não tô me aguentando. Estamos aqui com a Angélica Soldi, essa fisioterapeuta maravilhosa, que além de fisioterapeuta, ela tem N papéis na vida. E a gente vai conversar um pouquinho com ela. Vamos falar sobre maternidade, sobre trabalho, sobre expectativas, sobre perrengues. Não é isso? São muitos. Angélica, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho de você. Então, eu sou a Angélica Soldi, eu sou mãe de 2, né? Um atrás do outro, então hoje eu tenho um filho de 2 anos e meio e outro que acabou de fazer 1 aninho, então são 1 ano e meio de diferença. Sou casada, sou fisioterapeuta, sou empresária e sou tudo o que precisarem que eu seja a qualquer momento. Sou pau pra toda obra. Isso é muito importante e é verdade. A Angélica realmente é aquela que pega na mão da gente e vambora junto, né? E Angélica, me fala uma coisa, vamos começar já falando, já que você falou que você tem 2 filhos, um atrás do outro. O que a maternidade mais influenciou na tua vida pessoal e na tua vida profissional? Quais foram, assim, os maiores impactos que você sentiu com a maternidade? Então, na verdade, o que mais influenciou a maternidade foi no julgamento. Eu nunca fui a pessoa que julga os outros, porque eu sei que o lugar mais difícil de estar é o lugar do outro. Mas eu sempre tinha aquilo, tá deixando a criança ver um desenho, tá comendo e vendo um desenho. Sabe aquela história de cuspir pra cima e cair na testa? Uhum. Sabe? Então. E uma questão que, assim, às vezes a gente olha, quem não tem filho, olha de fora algumas situações e pensa, poxa, uma coisa tão simples. Só que na vida de uma mãe, a mãe não tem só aquilo pra fazer, a mãe não tem só o filho pra cuidar. A mãe tem a casa, a mãe tem o trabalho, a mãe talvez já fez 30 vezes aquilo com aquela criança, ela continua não fazendo o que tem que fazer. Então, assim, é isso que principalmente mudou de, assim, e assim, eu falo porque eu gerencio uma equipe de 30 pessoas que só uma é mãe. Então, de modo geral, quando alguém vem falar alguma coisa no sentido de mas a mãe não fez isso, mas a mãe é assim, a mãe é assada, eu falei, gente, vocês não sabem que é ter uma criança dentro de casa. É que é muito fácil você julgar, né? Mas quando você tá na pele e resolver o problema dos outros é a melhor coisa que tem, né? Agora é difícil resolver o nosso. Exatamente. E na tua vida profissional? Então, isso rebateu direto na minha vida pessoal. Quem me acompanha no Instagram há muito tempo, porque assim, quando eu cheguei no Instagram, quando tudo era mato, eu acredito que eu deva ter sido a primeira clínica de fisioterapia a ter Instagram. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Mas não tinha nem stories na época, não tinha nada, era feed, assim. Então, quando eu cheguei, tudo era mato. E quem lembra de mim há uns 3 anos atrás, eu era muito mais combativa, digamos assim. Então, eu era pergunta idiota, tolerância zero. E lógico, isso não mudou apenas com maternidade, eu faço muita terapia de lá pra cá, mas era uma coisa que, assim, eu era muito combatível, eu tinha menos paciência. E hoje não, hoje eu vejo que eu tenho muito mais paciência e eu tenho um acolhimento muito maior, porque eu já estive, assim, se bem que eu sempre fui muito leve com as mães.
Eu sempre, antigamente, quando a minha conta não era tão grande, eu conseguia entrar no perfil e ver, ter uma ideia se a pessoa era mãe ou era terapeuta. Coisa que hoje eu entro se é uma pergunta muito sem noção, no meu ponto de vista. Eu entro e vejo, porque sempre que era uma mãe, a mãe não tem obrigação de saber nada. Sim. Então eu sempre pegava muito mais live com mães de modo geral. Tanto que os poucos hates que eu tenho, né, eu noto muito que é mãe que gostariam de estar aqui não estão. E aí essa frustração de não poder proporcionar algumas coisas pros filhos, às vezes é projetado numa terceira pessoa. E eu, assim, não é um lugar difícil de eu estar. Entende? Pra mim. Eu não tenho problema de estar neste lugar se isso vai aliviar a dor de outra mãe. Tá tudo bem. E desde que a pessoa não está ok, não vai atrás de mim. Mas, de modo geral, não é um lugar ruim de se estar, né? Neste caso. Mas, então eu sempre tive muito já esse cuidado com mães. Mas hoje eu vejo que eu tenho muito mais. Então, se eu tiver que responder 10 vezes a mesma pergunta pra uma mãe, entendeu? Pra uma pessoa, eu respondo. Antes, assim, eu tinha muita aflição, porque hoje, por exemplo, a gente tem o Google aí e tudo. Eu sou um tipo de pessoa que eu nunca vou perguntar pra alguém algo que eu não pesquisei antes. Então, quando eu vou fazer uma pergunta pra qualquer pessoa, eu pelo menos sei o básico daquilo. A pessoa não vai me enrolar. E também, muitas vezes, eu tô confirmando uma resposta. Então, gente que trabalha comigo, para mim, até brinca que fica um pouco nervosa, porque sabe que quando eu vou fazer uma pergunta, eu já tenho... Você já tem mais ou menos um uma direcionamento. ideia do que você tá querendo ouvir, né? Exato. Então, eu sou de uma época que eu vim do interior, eu vim de uma vida muito simples, eu era de uma família muito pobre, né? Então, a gente não tinha nada. Eu sei que aquela época, eu tenho 33 anos. Então, assim, eu sei que naquela época já tinha tecnologia, mas era muito, muito, muito distante. Pra vocês terem ideia, quando eu nasci, a casa que eu nasci, não tinha energia elétrica. Sabe, não tinha energia elétrica, demorou pra ter energia elétrica, então era pra dar banho, era esquentada, a gente aquecia. Banho de cuia, o pessoal fala. E a gente tinha, assim, a gente não tinha nem gás, a gente tinha um fogão a lenha, inverno, verão, então meu avô ia pra roça, que chama, e ele cortava a lenha pra gente poder aquecer, então não tinha acesso, então, mas eu aprendi a ler muito cedo, então toda a pesquisa que eu tinha que fazer era por livro, e era muito mais difícil, então eu tinha muito uma questão de como hoje as pessoas têm tudo na palma da mão e tem preguiça e não pesquisam, sabe? Mas aí também hoje eu tenho outro lado de que assim, a vida da mãe de modo geral é muito corrida, não é fácil. A maternidade deixa a gente muito mais compassiva, Exato. né? Deixa a gente mais paciente, começa a fazer a gente pensar e olhar o outro de uma forma diferente, né? Exatamente. Porque eu acho que eu falo assim que os filhos, eles vêm pra quebrar a gente. Sim. Né? Pra realmente quebrar a gente. Então, todo aquele, às vezes, um orgulho que a gente tem, uma vaidade que a gente tem, depois que a gente tem filhos, e ainda mais quando a gente tem uma maternidade que é um pouco mais desafiadora, que é o meu caso, que é o seu caso também, né? Que foi, Sim. né? A gente, eu acho que se dobra muito mais as coisas, né? Sim. É aquela coisa assim, ó, eu não tenho tempo pra isso. Exatamente. Né? Escolha suas batalhas. Escolha as batalhas que você quer brigar, né? Exatamente. É justamente isso. Tá, e aí você tava falando sobre a sua infância, né? Que você cresceu e tal. E hoje, assim, você é uma referência. A gente falou no início até com um tom de brincadeira, mas não é. A Angélica é uma referência internacional. Você participou de um capítulo, né? De um dos livros, se não o livro, né? Mais importante da ortopedia pediátrica do mundo. E você foi convidada para escrever um dos capítulos junto com o Fernando e com a Gláucia. E aí eu queria saber de você como foi isso, como foi assim, tipo, chegou, te convidou e aí sua ficha já caiu na hora, como foi? Olha, minha ficha não caiu até agora. Porque assim, ó, como que era a situação? Eu tava na faculdade, e assim, quando eu entrei na faculdade, eu já queria trabalhar com pediatria, isso era uma coisa muito clara pra mim, né? E quando você entra numa faculdade de fisioterapia ou qualquer outra faculdade, você tem uma pincelada de tudo, você não aprofunda em nada. Só que como eu sabia que eu queria pediatria, eu fui me infiltrando, assim. Então, assim, eu fazia estágio voluntário, então eu cumpria muito mais horas, talvez o triplo de horas de um estágio. Eu cumpria em estágios voluntários, em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, pra estar no ambulatório, sem contar que eu ia... Quando eu entrei, que eu tava ali no segundo pro terceiro semestre, porque eu fiz 2 semestres em um da físio, então é meio confuso. Às vezes, quando eu estiver falando do segundo semestre, já era o segundo e terceiro, enfim, uma loucura. Você fez 2 semestres... De uma vez só. Todas as matérias em um semestre. Isso. Então, Mas isso é uma longa história. Tá. Eu estava manhã, tarde e noite. Enfim...
E aí, eu já ia com os meus veteranos acompanhar os estágios de pediatria. Eu pedi licença para professora e eu acompanhava já desde sempre. Então, quando tinha alguma coisa mais diferente de modo geral, quase tudo você encontrava as abordagens nos livros do Dr. Cisinho. Então, as pessoas diziam, pega o Cisinho ali. Né? E eu brinco, depois logo em seguida eu comecei a namorar o Fernando. Eu era muito novinha quando eu comecei a namorar o Fernando, eu tava no início da faculdade. E o Fernando tem uma biblioteca em casa, pra quem não sabe, a gente tem uma biblioteca imensa, assim. E aí também, às vezes eu tinha alguma coisa que eu perguntava pra ele dizia, pega ali o Cisinho na prateleira. Eu falei, hoje ele não me manda pegar o Cisinho. Mas enfim. Então, assim, pra mim ele era um autor, assim como vários outros, sabe? Então, era um autor, uma referência, era um livro que eu andava com ele pra cima e pra baixo, porque de modo geral, quando você está nessas questões de faculdade, é muita questão de ortopedia pediátrica, né? Não tem tanta questão específica de neurologia pediátrica, vem mais as questões ortopédicas. Então, eu andava com aquele livro pra cima e pra baixo. E nunca, você acha, credo, gente, eu não era tão ambiciosa, ousada nesse nível de achar que... E aí eu conheci o Cisinho num curso, ele foi dar aula num curso que eu tava fazendo. O Bobat, ele era o instrutor da parte de ortopedia do Bobat. Eu conheci ele, eu fiquei muito nervosa que eu derramei, sim, eu tava com um prato de comida e eu derramei, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu derramei beterraba nele. Assim, tá? Mas eu tinha só 20 anos, então eu tinha licença poética pra fazer besteira. E aí eu conheci ele ali, e daí em seguida eu já descobri que ele atendia, porque na minha cabeça, eu tinha 20 anos, então na minha cabeça essas pessoas, elas estavam lá no Olimpo, e elas não botavam mais a mão em mortais, entendeu? Então assim, pessoas muito grandiosas como ele, como a Elizabeth Busquet, essa galera não gostava mais em paciente. Como a Angélica Soldi. E aí, então, eu já fiquei impressionada. Aí, ele me conheceu lá e aí eu mandei uma paciente pra ele. A Helena, que foi minha primeira paciente, assim, de anos, assim. E aí eu mandei a Helena e a Helena tinha múltiplas deformidades. Porque a Helena é uma paciente que chegou muito grande pra mim. Ela chegou com quase 10 anos de idade, né? Então, ela é uma paciente muito alta. Ela é mais alta que eu. Então, ela já era alta e isso tudo gerou uma série de deformidades nela. E assim, eu pensava que não podia simplesmente a pessoa, assim, não, ela não vai andar e pronto. Naquela época, assim, era muito na minha cabeça, não pode simplesmente, acabou, é um fim daquilo, sabe? Então, pronto, também tem uma criança PC, ela tem quase 10 anos, ela nem senta, então acabou, ela vai ser cadeirante pelo resto da vida. E eu não me conformava que não podia ser só isso. Só cuida pra não ter escara, só alimenta. Só cuida ali, qualidade de vida pra não ter dor. E é sobre isso. Então, assim, eu não me conformava com isso. Então, aí eu mandei pra ele falou que tinha bastante coisa pra fazer por ela, né? Tinha aquela cirurgia multinível, né? Que se fala naquela época, ele já fazia essa cirurgia multinível. E tinha aquela cirurgia pra fazer com ela e que ia ajudar, mas ele não falou exatamente com essas palavras, mas ele falou assim que seria difícil. Não existe um prognóstico de marcha, né? E aí mas assim, naquela época também eu era muito moleca e eu não ouvia as pessoas. Não que hoje eu escute muito, mas hoje eu escuto mais do que naquela época. Mas assim, eu falei, não, vamos fechar os ouvidos pra isso e a gente vai atrás do que a gente... de andar, a gente quer andar, a Helena quer andar, eu quero que ela ande, o pai e a mãe querem que ela ande, então a gente vai em busca... Vamos ver o que ela tem pra dar. E ela fez essa cirurgia e assim, mas antes mesmo da cirurgia, enquanto ela tava em reabilitação comigo, ela já começou a sentar sozinha. Aí ela já começou a sentar sozinha, mas ela tinha uma postura muito ruim por causa das deformidades e tombava muito. Assim, ela precisava de muito suporte ainda, né? E aí foi muito rápido, foi uma evolução que em questão de 1 ano... mais ou menos 1 ano e meio, ela já tava andando de andador. E acho que em questão de 2 anos ela já tava andando sozinha. E aí isso chamou a atenção de muitas pessoas na época. E aí eu comecei a receber muito paciente. Aí o Cisinho começou a me encaminhar paciente. Aí foi o contrário. Aí ele começou a encaminhar paciente pra mim. Pacientes que não tinham fisioterapeutas, porque ele também é muito ético. Ele nunca vai encaminhar um paciente de outro terapeuta pra outro terapeuta, né? Ele encaminhava pacientes que estavam lá com deformidades e não faziam reabilitação. Então foi ali também onde eu comecei a crescer
profissionalmente, as pessoas me conhecerem. Mas começou com ela e depois eu tive um outro paciente, eu tive mais 2 pacientes ali na mesma época, uma que era uma criança, só que ela tinha 1 ano e meio, mas ela já tinha tido luxação de quadril, aí ela operou com cisina luxação de quadril com 1 ano e meio, e ele me encaminhou pra fazer o pós-operatório dela, ela era uma GMFCS 4, eu atendi ela por 1 ano e meio e eu dei alta pra ela totalmente independente, sem necessidade de fisioterapia. E aí depois teve o caso de um outro menininho. E tudo isso ele ia acompanhando, né? Porque os pacientes eram... Tinha paciente que era dele, ele mandava pra você. Isso. E ele ia acompanhando a tua evolução enquanto profissional também, né? Isso, e daí tudo isso... o tempo foi passando, daí eu comecei a ver que, assim, existiam essa questão das redes sociais, me mostraram um lado que eu não sabia, porque o que eu pensava, né? E isso foi uma coisa que também me caiu a ficha tem uns 2 anos. Eu achei que todo mundo trabalhava igual eu. Porque quando alguém me pergunta o que eu faço, eu sempre falei, né? Eu não faço nada demais. Eu faço a boa, velha e funcional cinesioterapia. Então, eu não faço nenhuma mágica. Embora as pessoas digam que eu faço mágica, eu não faço mágica. Você só faz o que tem que ser feito. Eu faço o que tem que ser feito da forma correta. Então, pra mim, todo mundo no Brasil inteiro fazia. E quando eu comecei a ver que não era bem assim, eu comecei a receber crianças com muitas deformidades. Crianças que nunca tinham sido colocadas em pé. Sabe? Direto de avaliação. Então, ali eu já comecei a ter uma fila de espera de 2 anos de avaliação. Teve gente que esperou 2 anos pra conseguir uma avaliação comigo. Então, e aí eu avaliava loucamente. Eu cheguei a fazer 3 avaliações por dia, uma de manhã, uma de tarde e uma noite. Eu trabalhava até 11 da noite. Então, assim, eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, de sábado, sem parar. Porque eu falei assim, ó, você pode ser o mais inteligente do que você for, você pode ser a melhor pessoa que você for, mas você precisa de vivência, porque você só aprende a resolver problema diante do problema. Você não tem como resolver um problema que você nem sabe que existe. Então, eu acredito que isso me deu uma visão, lógico, eu tenho um raciocínio muito lógico. Hoje eu consigo ver isso, o quanto meu raciocínio é lógico e é diferenciado, porque eu fiz muita terapia pra entender isso. Até então, eu achava que as outras pessoas é que não conseguiam acompanhar. Que eram limitadas, mas e não, você não tinha nada demais. Que eu era normal. E algumas pessoas eram limitadas. Hoje, minha terapeuta conseguiu me fazer entender que não. E isso também fez eu ter mais paciência com as pessoas, porque eu não posso querer que todo mundo tenha o mesmo ritmo que eu. Mas então assim, eu esperava que todo mundo trabalhasse na mesma velocidade, operasse na mesma velocidade de pensamento que eu. E então, eu me surpreendi muito com isso, de quão difícil é algumas regiões do Brasil que não tem nada. E assim, quando eu digo não tem nada, não é que tem uma fisioterapeuta mais ou menos, não tem. Não tem. E aí foi onde surgiu a ideia, não, eu vou fazer um guia, eu vou fazer um manual para essas famílias, porque pelo menos com o manual elas vão ter algo que, pelo menos assim, se elas conseguirem pôr em pé, entenderem a importância do alinhamento, do manejo postural, de pôr em pé uma criança, já é meio caminho andado. Sim. O que eu vou prevenir de deformidades, de dor, sofrimento e de mortalidade mesmo nesse público, já vai ser um grande diferencial, né? E aí eu lancei o primeiro guia, e depois eu lancei o segundo guia, depois eu lancei o primeiro curso, e aí eu fui crescendo nesse sentido. Mas antes disso tudo, esses anos todos que eu fiquei na internet, eu apanhei muito, assim. São fake, são haters, e eu não apanho mais porque eu embaso muito tudo que eu coloco. Então, quando você vê, os ataques são ataques vazios. Então, assim, você vê que as pessoas não têm muita substância, porque até quando eu vou me defender de algo, eu tenho toda uma questão ali do que eu tô falando, ou do que eu... se eu vou sugerir alguma coisa, eu tenho toda a evidência ali, eu tenho todo o embasamento do que eu tô falando, porque eu não vou vir falar abobrinha uma coisa que eu não sei. Então, e eu tenho muito essa necessidade de quanto mais eu sei, menos eu sei. Então, quanto mais eu sei, mais eu busco entender de onde que aquilo tá vindo, e mais profundo eu vou indo, e mais eu vou me deparando do quanto eu não sei. Sabe? Então isso me estudar ainda. Exato. Então, e eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião quando alguém vem e me mostra que eu estou errada. A questão é que a pessoa precisa me embasar, porque falar até papagaio fala, né? Então, e é tudo isso. Então, aí foi indo, e eu nunca imaginei que eu receberia um convite deste porte. Assim, era um livro, assim, é um livro de médicos. Então... sabe? E é um capítulo muito relevante, porque dentro dali, o meu capítulo é o capítulo de paralisia cerebral. E inclusive o capítulo de pós-operatório. O que adianta você fazer uma boa cirurgia, você ter um excelente médico e você não ter um bom pós-operatório? E é os dois lados. E não adianta também você ter a melhor fisioterapeuta do mundo e fazer uma cirurgia mais ou menos. Isso, também.
Porque tem isso. Por isso que a gente tem que estar bem amparado, né? Porque eu falo assim, que nós mães, é como você disse, nós não temos obrigação de saber. Sim. Mas a gente tem uma rede muito forte de relacionamento, de mães que se ajudam, que se abraçam, que se acolhem, e de profissionais que, assim como vocês, estão dispostos a pegar na nossa mão e nos ajudar a escolher, fazer as melhores escolhas, né? Mas agora eu vou ser polêmica nesse sentido. Eu, hoje, com esses anos todos de experiência, eu tenho um pouco de medo da rede de apoio de mães. Porque hoje eu já vi muita coisa de te quero bem, mas não te quero melhor do que eu. Então, é complicado, às vezes, e não é por mal, ninguém decide hoje eu quero que teu filho se lasque, mas às vezes a gente sabe que tem pessoas que se doem pela conquista da outra. Sim. E é uma coisa que... a comparação, tudo. Então, também é um problema de quem você escuta. É difícil isso, né, gente? Eu sinto isso também, porque o fato da minha filha estar evoluindo muito, tá muito bem, e às vezes eu percebo alguns olhares, sabe? De aquela coisa, aquilo que você falou. Ah, tá bem, mas eu quero que meu filho esteja melhor. Exato. Eu percebo isso também. Ou se o meu filho não vai ficar tão bem quanto, então que o seu também não fique, porque eu não vou ter que lidar com isso. E a gente não adianta falar. E eu não tô falando isso da maternidade atípica, não. Isso é da maternidade, é da vida, é do ser humano, de que a grama do vizinho é mais verde, se a minha não pode ser tão... Não estou generalizando de forma nenhuma. Eu só sei que assim, quando a gente tem um filho, eu acredito que a gente tem que se escorar no que a gente consegue estudar e no que a gente consegue palpar. E não apenas na opinião ou na indicação dos outros. Não que isso não seja importante, isso te dá uma direção. Mas eu acho que antes de você tomar qualquer decisão, você jamais deve tomar uma decisão baseada na opinião de alguém. Não, ou na vivência de outra pessoa, porque as coisas são muito diferentes. E eu falo isso porque, assim, tendo 2 filhos, é muito difícil eu compartilhar com alguém, além do meu marido, qualquer decisão referente a qualquer coisa deles. Porque, assim, não me interessa o que o filho de A, B, C ou D está fazendo. Não me interessa o que alguém acha de tal coisa. Eu acho que a decisão do meu filho... dos meus filhos, né, cabe a mim e ao meu marido. E lógico que vale a pena ouvir a experiência de alguém, mas de forma muito muito racional. Racional e observando o que você pode tirar daquilo de bom. Isso. E aproveitar, porque cada um tem uma história, né? Sim, e eu dou um exemplo muito forte sobre separar. E eu sei que isso é muito difícil. E para algumas pessoas é muito mais difícil que para outras. Para mim é muito fácil separar o racional do emocional. Mas eu sei que para algumas pessoas é muito difícil. Eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, a pediatra dos meus filhos na minha opinião, a melhor de Tubarão, se não uma das melhores do estado. Só que já tinha chegado várias vezes nos meus ouvidos que ela não gostava muito do meu jeito. Então, assim, ela tinha algumas críticas referentes à minha pessoa. E eu admito, eu não sou a pessoa mais fácil do mundo. Não sou. E nem tento ser. Tem coisas que a gente tem que ser firme no nosso posicionamento. Eu não sou uma pessoa em cima do muro. E eu não sou uma pessoa que fica mordendo e assoprando e nem babando o ovo de ninguém. Eu sou muito reta e direta no que eu tenho que colocar. Porque às vezes quanto mais volta você dá, mais margem para suas palavras serem distorcidas você dá. Então, aí quando eu tive meu filho, eu entrei em contato com ela para ela atender meus filhos. E sim... Dane-se se na época ela gostava ou não de mim. Ela era melhor. Então, pros meus filhos eu quero o melhor. Eu não quero quem é mais legal pra mim. Eu não vou casar com ela, eu não vou levar ela pra minha casa. Dane-se, né? Se ela é uma pessoa grossa, ou se ela é delicada, ou se ela é querida, ou se ela já foi grosseira com alguém, ou se ela não gosta de mim. Ela não tem que gostar de mim. Ela só tem que tratar bem os meus filhos. E quanto a isso... Fazer bem o trabalho dela. Exato. Então, isso é uma questão que, pra mim, é muito claro. Então, nem todo... Estou certa? Talvez não. Talvez eu não esteja certa. Mas é o que tem funcionado na minha família, é o que eu vejo que funciona pra mim. Mas é muito interessante isso que você tá falando. Porque a maioria das pessoas faria o quê? Ah, fulaninha tá falando mal de você. Não quero nem ver essa fulaninha, então. Não é? A maioria das pessoas faria isso. Mas você sabendo que ela era uma profissional de excelência, você quis ir lá testar. Poderia ser que você tivesse se decepcionado e você não quisesse mais levar seus filhos lá. Sim. Mas como é que você ia saber se você não tivesse tentado? E como é que eu ia saber pela opinião dos outros? Sim. Porque às tem vezes... que tirar suas próprias conclusões. Exato. A gente que é da área da saúde, eu falo isso porque a gente tá falando aqui da pediatra em si, né? Mas assim, a gente que é da área da saúde, a gente tá muito sujeita ao crivo dos outros no sentido de tive afinidade ou não com esta pessoa. E tá tudo bem. Só que eu
com relação aos meus filhos, eu me baseio na qualidade do serviço e no resultado. Não no quanto de afinidade eu tenho por aquela pessoa, o quanto ela é legal. Então, isso não é um critério para mim. Para eu, Angélica, mãe de 2, este não é um critério. Então, eu não tô muito preocupada com quem é legal ou não é legal, ou é grosso ou é delicado, porque isso não é um critério que eu tô julgando ali. Eu tô julgando a eficiência técnica, assertividade e produtividade. E, às vezes, na área da saúde, nós, da saúde, muitas vezes temos que dar más notícias e muitas vezes temos que falar o que o outro lado não gosta. Sim. Mas a gente tem que falar a verdade. E aí, muitas vezes, essa verdade não é agradável aos ouvidos de todos. Então, às vezes, o que aquela pessoa não gosta de mim, não foi do meu trabalho em si, foi que eu falei alguma coisa que ela não gostou de ouvir. E existe muito isso, né? Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que falam que você é grossa, que você... Mas eu acho que não é questão de ser de grosseria, é uma questão de ser direta. Você é muito direta no que você fala e tem gente que não tá preparada pra isso. Exato. Tanto que, assim, eu falo, eu acho muito mais fácil de trabalhar fora do Brasil do que aqui. Então, assim, eu tenho muito mais facilidade de lidar com as famílias que eu atendo de fora do Brasil do que aqui. Não estou dizendo que as daqui são difíceis, eu estou só dizendo que lá é muito mais fácil, porque lá as pessoas são tão diretas quanto eu, nesse sentido de que tem que fazer, tem que ser, elas não gostam que você dê uma volta pra falar algo, elas gostam de, sabe, ser bate-pronto. Então, funciona melhor. Eu acho que o meu tempo lá fora é mais bem aproveitado às vezes do que aqui. Então, mas é isso. Faz sentido. Ou também pode ser um acaso. As famílias que eu tenho lá de fora são mais diretas. Mas é que o brasileiro, ele realmente é um pouco mais caloroso, né? Sim. Ele quer mais estar junto, ele quer mais aquela coisa o carinho, né? Sim. E você só tá querendo ser profissional. Você quer fazer seu serviço, seu trabalho, pronto, bem feito. E como você mesmo diz, eu garanto meu trabalho, eu faço e eu garanto, né? Eu garanto meu serviço. E as pessoas, às vezes, elas querem um pouco de mimimi, elas gostam um pouco. E quando você vai pra rede social, que você faz um trabalho excepcional na rede social, inclusive com as caixinhas, que às vezes a gente acha assim que é uma coisa... tão simples a caixinha, mas é um trabalho. Gente, é um trabalho. E eu falo, porque assim, ó, eu abro caixinha todos os dias, desde que existe a caixinha. Eu nunca fiquei um dia. Nos meus 2 trabalhos de parto, eu respondi caixinha e eu abri caixinha. Entendeu? Isso é um fato. Assim, eu nunca fiquei mais que 36 horas sem ter uma caixinha. Ou ter resposta de caixinha. É um trabalho social que exige muito de você, né? Exato, e assim, eu paro tudo. Então, que nem agora, eu tive uns dias de folga porque foi feriado. E aí eu falava assim, agora segura um pouco aí as crianças, porque eu vou trabalhar. E eu saio 1 hora pra responder caixinha. E aquela caixinha que parece coisa boba, ele me toma no mínimo 1 hora. E aquela coisa que parece boba pra muita gente, às vezes é a dúvida de várias outras que não sabem, de repente, nem como perguntar, porque às vezes a pessoa não sabe nem como é a palavra que ela usa pra perguntar. E quando você vem na caixinha responder, você dá uma aula, né? Que tem hora que eu sento e falo, senta que vem a aula da Angélica. E isso tira a dúvida e norteia muitas famílias, né? Sim. Pela essa questão de diagnóstico, essa questão de tratamento, isso é tão importante. E você tem noção da importância que essas caixinhas, essas pequenas caixinhas têm na vida das pessoas? Então, como eu te falei, eu tenho tomado mais consciência das situações agora, porque até então era aquilo, assim, eu tenho a consciência de que aquilo que eu faço é um trabalho voluntário. Por quê? Porque por mais que algumas pessoas digam, isso é marketing, isso é... o que as pessoas não entendem é que quando eu entrei no Instagram, eu já tinha minha agenda fechada. Sim, você não estava procurando cliente. Eu não estava captando cliente, porque a minha agenda já era fechada antes disso, entendeu? E assim, quem tá aqui dentro da NeuroRehab vê o quanto isso é um fato. Porque eu sempre tive agenda fechada, eu sempre tive lista de espera, tanto que assim, eu abro essas listas de espera para justamente não afogar a clínica. E assim, eu tenho um limite de crianças que eu posso supervisionar. Então, as pessoas falam, é só pôr mais um terapeuta pra atender. Gente, não é só pôr mais um terapeuta pra atender. Aqui não é coworking, não é assim, tá desempregado, encosta aí e trabalha. Tem paciente que quer fazer atendimento, encosta aí, chama alguém aí, encosta aí e trabalha. Não é assim. Então, eu tenho um limite de pessoas que eu dou conta. Até porque se fosse assim, você não daria os resultados que você dá. Exato, não tem como. Porque assim, quem tá aqui todos os dias sabe que nada
passa despercebido pelos nossos olhos. Eu sei qual órtese tá pequena, qual órtese tem que ser trocada, qual andador cada criança tá usando, absolutamente tudo. Eu sei que horas, por exemplo, eu sei que agora tem gente lá na clínica usando um andador tamanho 1, e eu sei quem é que tá usando esse andador tamanho 1 nesse momento e por quanto tempo vai fazer um treino de marcha. Então eu tenho todas essas informações na palma da minha mão. Então, é tudo muito altamente controlado. E isso dá trabalho, dá muito trabalho, dá muito desgaste. Então, quando eu entrei na rede social, foi no sentido de que, primeiro, eu adoro tecnologia. Segundo, eu adoro conversar com pessoas. Então, quando eu entrei na rede social, era um hobby pra mim, dividir o meu dia a dia. E como eu não tinha na época muitos seguidores, eu fui crescendo gradativamente, foi passinho por passinho, porque assim, e isso tem uma outra coisa que ninguém sabe, eu tenho muito cuidado pra vídeos meus não viralizarem. Porque eu não quero gente que não esteja verdadeiramente interessada em reabilitação na minha página. Então, muita gente, sim, eu bloqueio muita gente, eu bloqueio muito fake, que eu acho que é fake, eu excluo o seguidor, que eu acho que não tem nada muito a ver ali com... Não tá contribuindo em nada. Porque eu faço limpezas de tempos em tempos. Então, eu tenho eu seguro pro meu Instagram não crescer muito. Não queira que eu... Não me entendam mal, não é crescer, é crescer pro lado errado. Então, eu filtro muito isso, porque eu quero que realmente seja um lugar de troca e de aprendizagem ali. Então, eu tenho esse cuidado pra não fazer vídeo que viraliza. Os vídeos são um resultado, ou são eu ensinando alguma coisa. Você não vai ver trend ali, ou algo pra viralizar. Então, assim, eu não quero que o negócio saia da proporção, fure a bolha, porque eu tenho esse cuidado de fazer realmente um trabalho educativo. O meu Instagram é um trabalho educativo, só que o que acontece? Apesar de crescer devagar, ele cresceu muito. E ele cresceu, então assim, você vê lá, hoje eu acho que tem uns 75 mil seguidores, eu não vou saber de cabeça aqui quantos tem, 70 e poucos mil seguidores, e assim, é uma galera muito engajada. É uma galera muito engajada, porque é uma galera muito seleta. Tá gostando desse vídeo? Então curte aqui, se inscreve no canal, que isso vai ajudar muitas pessoas, assim como você, a receberem informação de qualidade. Sim. É uma galera muito seleta, eu tenho muito orgulho dos meus seguidores do Instagram. E hoje eu tava conversando com uma mãe, que a primeira vez que eu conversei com ela, e aí ela falando comigo da criança dela e tal, e a gente trocando experiências, falando sobre quadril luxado, joelho luxado, né? E aí eu falei pra ela, você conhece a NeuroRehab? Ela falou, não. Aí eu... Como assim, né? Uma mãe atípica, mãe de uma criança com miel, não conhece a NeuroRehab, pera aí que você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Se você é uma mãe atípica, você não conhece a NeuroRehab, você tem que conhecer. Por que você tem que conhecer? Porque eu quero que você leve seu filho lá na NeuroRehab? Não, não é isso. Porque só as caixinhas que a NeuroRehab disponibiliza com as perguntas e respostas diárias já vai fazer você aprender assim, vai abrir um universo pra você. Então, se você não conhece a NeuroRehab, conheça. A gente vai deixar o arroba da NeuroRehab, arroba NeuroRehab Clínica. E você tem que seguir. E aí, eu poderia dizer assim pra você, eu vou falar pra você o porquê que eu acho que você tem resultados tão extraordinários. Porque você fala com um lugar de fala, né? Mas será que é mais interessante eu falar ou eu perguntar pra você por que você acha que você tem resultados tão extraordinários? Eu vou dar uma resposta engraçada, porque eu sou muito chata. Porque eu sou muito chata. Faz parte. Faz parte. Porque eu sou muito chata, porque eu sou muito detalhista e porque eu sou muito insatisfeita. Então eu tô olhando aquilo ali, tá bom, tá ótimo, mas não tá bom pra mim ainda, entende? Nunca está bom pra mim. Porque eu sei que aquela criança pode mais, eu sei que aquela família pode mais, eu sei que eu posso mais. Então, tem essa questão de eu ser chata e isso sou eu. Entende que é a minha personalidade ser chata? Porque assim, eu não sou assim dentro da NeuroRehab, eu sou assim na vida. Então, detalhista ao extremo. Exato, extremamente detalhista, extremamente assim, de ser muito ansiosa, porque as coisas têm que serem feitas. Não que assim, eu tenha a rigidez de um quartel, mas é que algumas coisas só vão funcionar de uma determinada forma, né? Tem que ter uma base boa para as coisas, né? Então, assim, eu sempre acho que eu preciso estudar mais, eu sempre acho que eu não tô boa o suficiente, eu sempre tô buscando mais, então eu acredito que isso é uma das principais situações. Então, por exemplo, aí, se a gente fosse falar, né, que o pessoal adora falar do marketing, do nananã. Se eu tivesse só preocupada com marketing, eu pegava, eu franqueava isso aqui, igual eu tive N propostas. Aliás, ontem eu tive uma outra proposta de um empresário aqui de Santa Catarina de franquear de novo e eu recusei mais uma proposta de franqueamento. Então, se eu tivesse preocupada com marketing, com questões puramente financeiras, eu já teria franqueado há muito tempo lá, quando, sabe? Ia viver sua vida.
ia viver minha vida. Cuidar dos seus filhos, ter sossego. Isso. E não é só isso. Eu ia encher aqui de terapeuta, eu poderia encher de terapeuta, de estagiário, como um monte de gente gosta de ter estagiário, né? Ou de falar encher aqui de estagiário e não ter fila de espera, negociar de qualquer jeito com qualquer plano, cobrar um valor mais barato e ganhar na qualidade, na quantidade, não na qualidade, né? Mas nunca foi sobre isso, entende? Então, eu não dormiria em paz fazendo isso. Então, nunca foi esse o objetivo. Então, tanto que, como eu te falei, quando eu abri o Instagram, eu já tinha agenda fechada. Então, nunca foi com o objetivo de captar pacientes. Eu sempre tive um boca a boca muito bom. Os meus pacientes vêm 90% do boca a boca. Sim. Indicação de profissionais e de famílias que já fizeram terapia aqui. Agora eu quero falar, por que eu tenho a certeza de que aqui tem resultados extraordinários? Porque tem. Porque você e o Fernando, vocês são pessoas, além de terapeutas, vocês são pessoas que acreditam nas pessoas. Acho que o principal, assim, porque, claro que você é uma pessoa que estuda muito, o Fernando é uma pessoa que estuda muito, isso faz toda a diferença, mas porque vocês acreditam que todos nós temos condições de melhorar de alguma forma. E vocês não descansam enquanto vocês não exploram ao máximo todas essas capacidades das pessoas. Eu falo assim pela minha filha, né, que chegou aqui com um diagnóstico de nada, porque nenhum médico acreditava nela, eles diziam que ela ia ser uma criança dependente, que ela provavelmente nem se alimentaria pela boca quando ela nasceu, e ela chegou na NeuroRehab em pé, mas ela não tinha intenção de marcha, porque eu acreditei muito nela, eu sempre vi ela correndo. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei pessoas que também acreditaram nela, foi possível, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. É sobre isso. E é por isso que a gente na NeuroRehab tem resultados tão extraordinários. Agora a gente tá numa nova fase, né? Eu falo que é como um jogo de videogame, né? A gente vai passando fase. Então hoje a minha filha, ela tá numa fase, uma nova fase, então ela tá se arriscando a dar passo solta, coisa que pra medicina nem andar no andador ela iria andar. Hoje ela tá se arriscando a andar solta e a gente continua o trabalho, porque é um trabalho de formiguinha, é devagar. Isso é uma coisa que é legal pontuar, porque a gente aqui é tudo fruto de um trabalho e é fruto de uma construção. Então, é lógico que existem casos mais desafiadores e casos menos desafiadores e casos que vão ter resultados mais rápidos, mas de modo geral tudo é uma construção. Sim. Então, por melhor que seja uma clínica de reabilitação neurológica, ela tem assim, a gente tem a diversidade da criança, Sim. A particularidade da criança, e cada uma vai responder do jeito. Então, às vezes as pessoas vêm com uma ânsia de, na avaliação, você vai me dizer quando que meu filho vai fazer determinada coisa? Não, eu não vou. Não tem como. Porque eu não consigo prever o futuro. E outra coisa, o que, assim, faz diferença total é o engajamento da família. Então, o que uma família faz fora do horário de terapia é 80%, digamos assim. Lógico que aí você fala, não, mas eu sou uma mãe super dedicada e eu não tô tendo resultado, nananã. É que por mais bem dedicada que seja uma mãe, ela precisa estar bem orientada, porque quanto mais tempo você faz a coisa errada, pior você deixa seu filho. Então não adianta você treinar 8 horas por dia de algo que não é bom para aquela criança, porque você só tá piorando a condição daquela criança. Então, assim, você precisa estar bem orientada, né? Mas a gente precisa do engajamento da família. Não importa o quão boa a fisioterapeuta eu seja, se eu tenho mãe que não usa órtese, que não põe o teratogs, E assim, ó, isso é real. Eu já tive caso aqui de pai e mãe ficarem muito pé da vida comigo, de eu chamar eles pra uma reunião e cobrar um pouquinho mais, e nem era muito, e dizer, olha, sua criança tá começando a ficar com uma assimetria de coluna, de tronco, porque não tá usando o tempo suficiente as coisas que tem que usar, porque é um caso difícil e precisa usar. Uhum. E aí, assim, criei inimigos. Sim. Por dar uma orientação que é minha obrigação enquanto profissional. E daí é uma coisa assim, ó, se você não dá, falam que você não orienta. Se você dá, aí ficam bravos com você. Então, não pensem que a vida de um terapeuta, por melhor que ele seja, é um mar de rosas, porque não é, a gente... E a gente tem que ter muita noção, assim, das coisas, né, Angélica? Porque, por exemplo, eu comparo a minha filha com crianças da idade dela. Independente se a criança é típica ou é atípica.
Eu quero que ela tenha os estímulos e os resultados que uma criança da idade dela tem. Eu quero que ela consiga fazer coisas que uma criança da idade dela faz. Sim. Mas eu tenho que ter noção de que minha filha tem uma condição que exige mais dela e vai exigir mais de mim. Não adianta eu fechar meus olhos e achar assim, porque agora ela começou a dar passo solta, eu não preciso mais fazer terapia com ela. Eu vou só treinar ela em casa, ela vai ficar só andando solta em casa. Mas, gente, enquanto essa criança estiver em crescimento, enquanto ela estiver numa idade, né, numa fase que ela precisa desenvolver novas habilidades, ela vai precisar de suporte, ela vai precisar de um bom profissional. E aí eu não entendo quando eu conheço famílias, às vezes com crianças da mesma idade da minha, e a mãe pega e fala pra mim que o fisioterapeuta deu alta pra essa criança, com a mesma condição, com a mesma idade, e o fisioterapeuta deu alta. Mas aí, deixa eu defender minha raça, minha classe. Vai lá. Deixa eu defender minha classe. Quando você chega aqui, o que a gente pergunta? Qual o seu objetivo? E aí, às vezes, o objetivo daquela família já foi alcançado. Então, assim, eu já tive famílias que não queriam que o filho andasse. Tava bom numa cadeira de rodas, tava bom. Independente, então, não era nem na cadeira de rodas, mas já tive família que teve, que disse assim, lógico, já faz tempo, porque hoje eu falo, qual o meu perfil? Qual o meu perfil não? Qual o perfil do meu público? O que quer um extraordinário. Então, hoje eu já filtrei bastante, eu não tenho, mas lá no começo eu tinha famílias que diziam assim, não, se eu já não posso com a vida dele na cadeira, tu imagina se ele andar. Entende? Então, já tive eu, Angélica, especificamente não, mas o Fernando teve um paciente que era cuidado pelo pai e assim, quando o menino começava a andar, o pai parava tipo um mês de vir na fisioterapia. Porque ele não tinha coragem de verbalizar que ele não queria que andasse, mas ele não queria. Boicotava o tratamento. Exato. Então, às vezes é isso, é o objetivo. É que nem eu falo, por exemplo, o caso... deixa eu lembrar da criança. Deixa eu só lembrar pra ver se tem Instagram aberto pra ver se eu posso citar. Tá. A Maria Vitória Cabral. Que a mãe, eu sei que a mãe abriu o Instagram e ela dá dicas, e ela é maravilhosa e ela faz tudo. A Maria Vitória é uma paciente que, assim, quando chegou aqui, ela não trocava passos, nada, assim. E aí a gente, eu falei pra mãe dela na avaliação, não, a gente tem um prognóstico de marcha no andador e a gente vai atrás disso, depois é outra conversa. E aí a gente conseguiu, ela anda super bem no andador, assim, até hoje ela na escola tá um furacão. E aí na reunião, fiz uma nova reunião com a mãe e a gente conversei. Agora, a próxima etapa dela é a gente tentar uma marcha independente. Eu não posso garantir, eu não sei se ela vai conseguir. Eu não sei em quanto tempo. Eu dou os exemplos. O João Pedro, que é um Instagram aberto, eu tenho autorização pra falar também. Cabe falar, gente, todas as crianças que eu tô citando aqui eu tenho autorização pra falar, tá? Tanto que às vezes eu penso, porque às vezes eu vou no impulso querer falar alguma criança e eu só vou lembrar se eu tenho se eu posso mencionar, né? Mas o João Pedro, ele levou 7 anos pra andar sozinho, então não foi rápido. Ele andou no andador super rápido, foram 2 anos. 2 anos. Ele andou com 2 anos. Se a gente pensar que uma criança anda a partir de 1 ano, que a gente tem que corrigir ali a questão da prematuridade, então ele andou ali em 6 meses. Então, a gente fez, e assim... Como a Laís, né? E com físio, mas o João fazia físio convencional comigo, ele não fazia intensivo. Sim. Ele fazia físio 2 vezes na semana. Então, ele andou no andador no primeiro intensivo dele. Então, assim, mas ele levou 7 anos, porque era um caso sem prognóstico nenhum de marcha independente. E a Laís, a mesma coisa, não temos prognóstico. E a Laís, ela tem mielo e ela tem uma paralisia cerebral, que não é uma paralisia pequena. Entende? A gente não tá falando de coisa pouca aqui. A gente tá falando de uma criança que nasceu com 700 gramas, que ficou na UTI, que tem uma lesão considerável, né? E a mielo. Então, assim, no momento que a gente conseguiu independência total no andador, aí eu pergunto, quer parar agora? O objetivo do que a literatura... a gente sendo bem otimista, né? Porque a literatura fala deambular com um tutor longo, né? Com cinto pélvico. E, nesses casos, na L3, deambular domiciliar, não na comunidade. Não, ela é completa. Tanto que, assim, às vezes, ela fala pra avó dela assim, carrega meu andador que eu vou sozinha. E aí a avó carrega o andador e ela vai... ela em casa, ela não tá mais usando. Ela não usa mais o andador em casa. E ela tá aos poucos, dentro da sala de aula, ela também não tá mais usando. A avó dela me falou. Ela tá. E dentro da escola, no meio do recreio, as crianças assim, tocando terror, ela não quer mais o andador. Ela vai tocar o terror também. Ela vai junto, ela faz parte ali, né? Então é um caso que, assim, a gente já atingiu o objetivo.
Então aí eu pergunto, continuaremos? Ou então tem essa opção, igual assim, a Laís. É porque a Laís, a gente tem, a tua Laís, no caso, a gente tem uma questão ali que a Laís tem algumas deformidades ósseas. Que isso a gente tem que ficar sempre atento, porque cada estirão, a gente tem um declínio dessa função dela por causa das deformidades, enfim. Mas, de modo geral, a gente atingiu o objetivo. A gente tá em busca de novos objetivos. A gente tá em busca de lapidar. A gente chegou na meta, agora a gente dobra a meta. Dobra a meta. Então, às vezes é isso que acontece. Às vezes é o que eu falo. Talvez aquela criança já atingiu a meta da literatura e é isso. Até porque eu não tenho certeza disso que eu estou falando agora, mas eu acredito que instituições, porque a instituição tem uma fila muito grande, ela é do SUS, né? Então ela tem que ter algum critério para isso. Eu acredito que ela vai até onde a literatura permite. Sim. Só que a questão é que a literatura tem artigos novos surgindo o tempo inteiro. Vocês acham que assim, a literatura, gente, a evidência não é assim. Tive uma ideia. Hoje eu vou verificar quanto % das crianças com PC estão mudando de nível. E aí, dali 2 meses a gente tem um estudo. Não, a gente vai ter esse estudo daqui 10 anos. Só que assim, o teu filho tem 10 anos para esperar esse estudo sair? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu tiver de melhor evidência para montar um tratamento pro teu filho. E que era isso, porque, por exemplo, é o que eu falo, quando eu falava de colocar crianças de MFCS 5 no andador, isso, há 13 anos atrás, eu era extremamente julgada, louca. E assim, ó, e não era qualquer um, meu marido me chamava de louca. Meu marido, fisioterapeuta, mestre, residente, especialista, me chamava de louca. E assim, hoje nós temos, eu não sei quantos estudos da Jeanne Pallig, que é a maior pesquisadora dessa área, justamente falando da mobilidade precoce em nível 4 e 5. Isso era uma coisa que eu fazia 13 anos atrás. E que previne deformidade, melhora a função, melhora N questões da criança. Só que assim, os estudos da Jeanne estão saindo desde quando? De 2, 3 anos pra cá. E essas crianças que desde lá... Mais velhas, né? A Helena, a Tayane, que hoje andam independentes. Se eu tivesse, sabe, limitado elas. Então, eu peguei o que tinha de melhor evidência, que é treino de força muscular, treino orientado à tarefa, e fui implementando. E é isso. Então, eu acredito, sinceramente, que o que eu tenho feito hoje com o Miel aqui, daqui 10 anos vão ter artigos mostrando que é isso que tem que ser feito no mundo inteiro. Então... Tomara que a gente consiga mudar um pouco, né? Aquilo que você estava falando outro dia. Mudar um pouco a cabeça dos profissionais para que eles acreditem mais. Porque eu conheci durante esse tempo, né? Que a Laís só tem 3 anos. Mas durante esse tempo eu conheci profissionais que, apesar de eu achar inicialmente que eram profissionais que realmente acreditavam na criança, depois eu vi que não. Que eles não acreditavam. Mas, gente, não acreditavam verdadeiramente. É muito fácil descobrir quem acredita e quem não acredita nos outros. É só você pegar posts de Instagrams, de conteúdo técnico e olhar os comentários. As pessoas se entregam nos comentários. Muito. Porque assim, ó, primeiro, quem produz não tem tempo de ficar no Instagram falando mal dos outros ou comentando postagem dos outros. Gente, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E assim, no máximo é o que eu falo. Quando eu não sigo alguém, não é por mal, não é porque eu não gosto de você, não é nada pessoal. É porque a gente sabe que o Instagram não entrega conteúdo 100%. Então, se eu tenho que escolher, eu sigo quem está em tratamento aqui comigo pra eu poder... Porque eu não fico enchendo o saco. Essa perna tá torta? Esse tênis tá errado? Eu encho o saco o tempo inteiro. Então, assim, ou eu cuido das minhas crianças ou eu cuido da vida dos outros do que o outro coleguinha tá fazendo lá na Casa do Chapéu. Entende? Então, não dá. Pra mim, não dá. Eu não consigo. Então, partindo disso, então, é uma coisa que eu falo muito. Recentemente, agora que teve toda essa polêmica do Cytotron, e o Léo Costa fez um post muito válido, um post incrível, assim, que eu concordo com cada palavra que tem lá, mas desce e olha os comentários. Sabe? E ali você entende muito sobre tudo. Porque o que acontece? Aí é que eu vou voltar um pouquinho no que eu tava falando de quando eu entrei no Instagram. Eu apanhei tanto, mas tanto. Eu tomei hater, eu tomei ameaça de morte, eu tomei tudo que vocês imaginarem. Tudo. E eu era muito de boa, eu era jovem, eu não tinha filhos, eu não tinha medo de nada, eu era livre, leve, solta, sabe? Eu não tinha por quem temer, assim, sabe? Quer vir? Vem quente, vem com tudo. Que, né? Sabe? Ninguém vai me parar. Não que alguém me pare, continua ninguém me parando, né? Isso não mudou em nada, mas hoje eu tenho filhos e eu tenho stalkers com fotos de filhos meus no celular. E os advogados são mais especialistas. Os advogados são bons, né? Mas na época
Gente, eu apanhava demais. Eu apanhava de terapeuta, eu apanhava de pai, eu apanhava de todo mundo. Quando eu dizia que um GMFCS mudava, eu apanhava. E eu apanhava de todo mundo, era unânime. E muita gente que me bateu muito hoje tem o mesmo discurso que eu tinha naquela época. De não, temos que dar oportunidades, temos que potencializar, a criança tem que brincar, ela tem que viver a infância dela. E nananã, que na época eu tava iludindo o pai, eu tava indo contra a evidência, que quem era eu? Queria saber mais que Rosenbaum. Não, eu só interpretei os dados do próprio estudo dele, sabe? Eu, em vez de ler só o resumo, eu li os estudos inteiros. A maioria lê só os resumos. O resumo então, o resumo a pessoa escreve. E assim, eu sempre fui muito clara de que não são todos que mudam, uma minoria muito pequena. Sim. E que muda tanto pra melhor quanto pra pior. Mas eu apanhei muito. Pra hoje, muito terapeuta que me bateu, tem o mesmo discurso que eu pra vender tratamento. Pra captar paciente. Porque aí quando tem um post desse do Léo Costa ou um post de qualquer coisa criticando tratamentos, criticando outros profissionais, a pessoa tá lá, ó, junto. Que bom que tem alguém criticando algo, porque daí eu posso bater junto, porque na verdade, no fundo, é isso que eu penso. Que, né, os pais têm que baixarem a cabeça, fazerem só o que a maioria diz que faz, se conformarem. E que daí é uma coisa que eu vejo muito, enquanto mãe também, sabe? De que é um discurso de você não aceita. Assim, gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. No momento que a gente pega o filho da gente e tira do hospital, a gente já aceitou. A mãe que não aceita, ela nem leva o filho pra casa. E assim, ó, aceitar e se conformar são coisas diferentes. E ninguém deveria se conformar com nada na vida. Ninguém devia viver no conformismo. O conformismo não é um lugar bom, ele pode ser confortável, mas ele não é bom. E quando a gente fala do filho da gente, que é o maior amor da vida da gente, eu não sei vocês, mas eu não tenho zona de conforto, não tem nada que me pare pra eu ir atrás do que é bom pros meus filhos. Tem pessoas que vêm falar comigo e elas dizem assim, nossa, eu te admiro muito porque você vai atrás dos tratamentos pra sua filha, olha o resultado que tá dando, não sei o que, você deixa sua casa, você vai pra não sei onde. Aí eu penso assim, tá, mas não é assim? Assim, não é o normal? É o que eu. Então, é o normal que eu pensava. Todo mundo não trabalha assim? Não é todo assim? Mundo não lê artigo é de graça. As pessoas não leem artigo, não fazem as coisas. É a mesma coisa que eu penso. Eu penso assim, cara, as pessoas falam, você é uma super mãe. Eu falo, cara, mas não é assim ser mãe? Ser mãe não é você se doar por completo, é você querer fazer o melhor, é você fazer o que tiver a seu alcance da melhor forma possível e às vezes o que não está ao seu alcance, você lutar pra você conseguir. E eu tava vendo muito, tava circulando um videozinho aí bem famoso que um apresentador fala pro outro, né? Eu não entendo como que dizem que filho é a melhor coisa do mundo, sendo que a criança te deixa sem dormir, a criança às vezes te bate, a criança dá birra, ela gasta todo o seu dinheiro, porque não é sobre eu. É sobre o outro, entende? É o tal do amor incondicional, que você sempre ouviu falar, mas talvez você nunca tenha experimentado. É sobre não importa mais eu. Sabe? E a maternidade, ela é uma escola que não tem outro lugar no mundo que vai te ensinar as coisas que a maternidade te ensina. Não tem. Eu sempre tive isso dentro de mim, assim, porque a Laís é minha terceira gestação. E eu achava que eu não fosse ter filhos biológicos e talvez fosse adotar. E eu sempre dizia assim, que se Deus quisesse mandar um filho, ele ia mandar, eu não ia fazer tratamento, nada disso, e se fosse pra eu adotar, que Deus ia colocar uma criança no meu caminho. E eu tinha dentro de mim assim, que se eu não fosse mãe, eu não ia ser infeliz, sabe? Não era uma coisa que me frustrava, nem que me deixava infeliz, que ia tirar a minha paz. Mas eu queria, porque eu sabia que tinha um propósito maior naquilo. Eu sabia que você ter um filho era uma coisa assim que ia te transformar. E às vezes a gente tá numa fase da vida da gente que a gente quer alguma coisa e a gente não sabe o que é, né? Sim. Aí tem gente que vai lá e adota um cachorro, ou compra. Sim. Né? Mas aí eu acho que o filho, ele tem esse papel de aquilo que você não sabe o que você precisa. E quando você tem um filho, você... Era isso. Era isso, E é uma coisa que, assim, é um clichê, mas os clichês existem porque eles funcionam. Você não tem um filho quando você quer, você tem um filho quando você precisa. E é real. É real isso. O quanto a maternidade transforma a gente, Sim. né? O quanto ela muda a nossa forma de pensar e tal. E aqui, quando a gente tá em tratamento, né, intensivo, na NeuroRehab, a gente encontra muitas histórias, né? A gente encontra muitas mães, muitas histórias. E a gente consegue perceber o quanto Deus está presente em cada evolução. Mas não que só Deus tenha feito, mas nas pessoas que Deus coloca na vida da gente, né? Tanto assim profissionais, quanto outras famílias, quanto trocas de experiências, quanto direcionamento, né? O filho traz, junto com aquelas dificuldades, quanto direcionamento. Não, e tem histórias assim inacreditáveis que você vê assim, não...
Não tem como você estar aqui e não acreditar em Deus. Não tem. Não tem. Os ateus que me desculpem, eu respeito a religião de todo mundo. Ateus e agnósticos. Então, assim, se você, não importa no que você acredite, mas não tem como você não acreditar que existe uma força superior que direciona as coisas para o que tem que ser, muitas vezes. Porque é incrível, assim, as histórias que chegam aqui. Não, a minha filha mesmo, a Laís, ela estar andando no andador da forma como ela tá, já era uma coisa, uau! E agora ela se soltar, não, ela tava, as pessoas falando assim, nossa, eu vi você tava andando, eu vi você no vídeo, você andando solta, não sei o quê. Parabéns, fiquei muito feliz. E ela pega o andador, ela joga o andador pra trás, quer ver? Ela tá nesse nível. Gente, a Leoa Laís, ela é assim. Ela chega assim, ó, mas eu também ando. Empurra assim o andador e sai embora. Então, desse jeito, ousadia e alegria. Mas assim, as pessoas vêm falar comigo e eu falo assim, só Deus pra explicar. Até porque, né, a fisioterapeuta da minha filha um dia disse pra mim, eu não tenho como te explicar. Né, eu estudo, eu trabalho, eu faço a minha parte, mas assim, tem coisas que eu não consigo explicar. E é isso, é sobre isso, né? É sobre Deus, não é mágica, é trabalho, é estudo, é muito trabalho e Deus. Porque não tem explicação. Não tem explicação. Teve algum momento que você pensou que não ia dar certo? Igual aquela música que a gente vê no vídeo do João Pedro, que teve um vídeo do João Pedro, né, que foi o maior sucesso. Não vai dar certo. Uhum. Teve algum momento que você pensou assim, cara, não vai dar certo? Não. Nunca? Nunca. Você é uma visionária, né? Nunca pensei. Eu sempre tinha uma pergunta, quando? Não se. Sim. É igual assim, ó, quando eu olho algumas coisas, eu falo, quando essa criança vai andar? Não se ela vai andar, entendeu? Quando? Então, nunca foi uma questão... Assim, nada da minha vida nunca foi uma questão de se, sempre foi de quando. Por isso que você tem tanto sucesso, né? Sim, eu não me deixo abater. E assim, eu sei que as coisas, elas são difíceis. Uhum. Então, eu levo muito aquela frase, eu até ganhei, olha como é o destino, eu ganhei um presente de uma mãe que não me conhecia, nunca me viu, e que nunca me viu usar essa frase. Ela me trouxe uma caixinha escrito a frase de Santa Teresa d'Ávila, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, eu sei que grandes coisas, elas têm um custo, seja psicológico, seja financeiro, muito altos. Então, pra mim nunca foi uma questão de se, mas sempre foi uma questão de quando, e... vai dar certo. E deu muito mais rápido. E tá dando, né? E como foi, assim, a sua reação quando veio o convite pro livro? Como foi a sua reação, Angélica? Tipo, foi escrito, foi falado, como foi? Foi a prova que Deus sempre tem o melhor pra gente, que sempre que fecha uma porta, ele vai abrir uma coisa muito melhor. Então, assim, quando algo é tirado da sua vida, é porque algo muito melhor tem que entrar. Então, assim, eu tava nos Estados Unidos, no dia que eu recebi o convite, e no dia que eu recebi o convite à tarde. E de manhã tinha acontecido uma coisa muito ruim mesmo, assim, fizeram uma sacanagem muito grande pra mim, assim. É algo que eu não esperava, eu tava passando por momentos de reflexão sabe? No deserto, se encontrava no deserto. Pensando assim, será que vale a pena tanto esforço pra determinadas coisas? E aí, mas foi do real nada. Nunca o Cizinho sequer deixou nas entrelinhas que algum dia poderia convidar pra alguma coisa. Uhum. Nunca, jamais. Ele tinha acabado de lançar um livro só sobre paralisia cerebral, que era só dele, então ele não dependia da aprovação de ninguém, sabe? Ele poderia ter convidado pra aquele livro que era só dele, que não era um livro tão significativo, porque esse outro livro é dele com o Dr. Oswaldé Leck, que é uma referência enorme na parte de membro superior, né? Então, nunca imaginava na hora que chegou assim, sorte que eu tava sentada, porque senão eu ia cair. Então foi assim, sabe aquela questão de que assim, eu pensei assim, não, sempre tem algo melhor pra quem faz as coisas da forma correta, quem vive. É o que eu falo, gente, quem faz maldade, mesmo que seja sem querer, o karma vem. Então é o que eu falo, ninguém está onde está, como está, fazendo coisas ruins. Então se você tem dúvida se uma pessoa ela é boa ou ruim, olhe onde ela está. E por isso que ele diga, não, mas porque eu vejo que tem muita gente que critica os bilionários, né? E assim, ninguém vai longe sem ser uma boa pessoa. Porque quem faz maldade, uma hora a casa cai. Não adianta. E assim, leva anos. Não leva anos, não é tão difícil assim.
Então, foi isso, assim, eu fiquei chocada. Até hoje eu não acredito, gente, até hoje, assim, eu olho pra aquele livro, assim, não me cai a ficha, entendeu? Não me cai, porque eu nunca imaginei, pensei, sonhei. Eu já tava muito feliz quando eu fui convidada, porque daí eu fui convidada pela Glaucia pra escrever o capítulo da Galileu, né? Então eu fui muito convidada, já tava muito feliz. E aí quando chegou o convite, porque assim, ó, como que foi? O convite chegou pra mim, eu poderia convidar mais 2 pessoas. Né, eu poderia convidar até 2 pessoas, escrever sozinho, eu convidar até 2 pessoas. E eu falei, nada mais justo do que convidar pessoas que sempre estiveram ao meu lado, que é o Fernando e a Glaucia. Então aí eu estendi o convite a eles, né, mas foi muito incrível, porque ainda eu tive essa liberdade de poder convidar mais 2 pessoas pra estar junto comigo, né, nesse momento. Então, eu vou te levar pra Disney e ainda vou deixar você levar 2 amigos. Tipo isso, com 2 acompanhantes. Você vai pra Disney com 2 acompanhantes. Você vai pra Disney da reabilitação com 2 acompanhantes. Foi basicamente isso. Que legal. Angélica, muitas vezes você foi lá na prateleira da biblioteca pegar o sisinho. E agora, quem tá fazendo o curso de fisioterapia agora, vai lá na prateleira pegar o sisinho com a Angélica. Gente, daqui a pouco eu vou chorar, né? Então, assim, como eu falei, eu não caiu a ficha. Sabe? Porque assim, eu nunca esperei a dimensão, isso. Né? É que assim, ó, já é, pra qualquer, assim, se a gente fala de qualquer pessoa da fisioterapia, já é algo, assim, muito grandioso. Vocês não têm, quando eu falo de onde eu vim, por mais que eu explique, vocês nunca vão entender de onde eu vim. Ninguém vai entender o que eu passei, ninguém vai entender. Eu falei, eu vim de um lugar, eu não tinha energia elétrica. Eu não tinha energia elétrica, gente. Então, assim, eu não tenho dimensão, nem eu tenho a dimensão disso. Porque eu nunca pensei, eu nunca esperei, sabe? Eu penso que a gente tem que pensar grande, a gente tem que almejar, mas assim, tem coisas que você não pensa, porque você nem acredita que isso, sabe, vai ser possível. Então, eu ainda não caiu a ficha, assim, não caiu a ficha de que eu também tô lá. Mas que bom que você continua com esse pensamento, esse pé no chão, esse pensamento, né? Porque isso que está acontecendo na sua vida é fruto do seu trabalho, do seu estudo, da sua perseverança, é fruto de você ser uma pessoa que acredita que coisas boas sempre vão vir. Sim. Né? E assim, eu sou muito grata, como você fala, nós somos resultado de muitas mãos, né? Então tem muita gente, assim, eu sou muito agradecida a todas as pessoas que fizeram parte, eu sou muito agradecida ao Dr. Cizinho pelo convite, eu sou muito agradecida pela Leila, que abriu as portas da clínica dela, foi meu primeiro trabalho, sabe, pra eu alugar um consultório e assumir os pacientes dela quando ela aposentou. Eu sou muito agradecida à minha professora, a Fabiana, lá da faculdade, que abriu tantas portas e deixou eu, sabe, fazer tanto estágio, pegar tanta experiência. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas nessa conquista que seria injusto da minha parte nomear, porque é muita gente que faz parte. Eu sou muito agradecida a todas elas. Então, quando eu olho um livro desses e sei que o meu nome tá lá, eu sei que o meu nome está, mas tem muita gente junto, né? Lá. Tem muita gente comigo lá. E se a gente for pensar, Angélica, é isso mesmo. Nós somos resultado de muitas mãos. Porque desde o momento que a gente acorda, né, que a gente toma nosso café da manhã, alguém plantou as coisas que a gente está comendo, alguém preparou pra gente. Você tem uma clínica que tem muito sucesso, você tem seus colaboradores. Sim. Você sozinha não conseguiria ter o sucesso que você tem. Então, realmente, nós somos fruto de muitas pessoas que colaboraram para que a gente esteja aqui. E assim, a gente não tem como controlar o que acontece com a gente, mas a gente tem como escolher como reagir ao que acontece pra gente. Com certeza. Então, eu escolho ser muito grata por tudo, seja bom, seja de ruim. Tudo que aconteceu na minha vida, de bom, de ruim, foi aprendizado. Eu sempre peguei do limão e eu fiz uma limonada. Então, a Angélica, que não tivesse passado pelos perrengues que passou, não teria construído o que construiu. Não teria dado o valor que dá para as pequenas coisas. Talvez nem visse essas pequenas coisas como as coisas grandes que elas são. Então, é sobre isso. Eu escolho ser grata a tudo que acontece, sabe? Porque de tudo que me aconteceu, seja de bom ou de ruim, eu sempre tirei boas lições e eu sempre aprendi muito e mudei muitas coisas, seja do meu ser, do meu ter, do meu fazer. E é uma coisa que eu falo, que eu pego uma frase do Cristiano Ronaldo. Eu fui fazer um treinamento de transcraniano em Portugal há uns anos atrás e me hospedei o Cristiano Ronaldo, ele tem uma rede de hotéis, pra quem não sabe, né? Ele é sócio de algumas da rede Pestana. E aí tem uma frase muito grande, que quando você tá na fila pra fazer o check-in lá no hotel, fica aquela frase enorme que fala assim, o seu amor me motiva, mas a sua raiva me torna imparável.
Então eu sempre pego tudo de bom, tudo de ruim e é isso. Ah, vai me tacar pedra? Que ótimo, porque é isso que acelera o meu motor numa rotatividade que eu me torno assim, ó. Se eu estou acomodada e você tentou fazer algo pra me derrubar, meu amigo. Fala que é impossível, fala que é impossível. Meu amigo, você tá criando um monstro, porque eu que já tava lá pensando na aposentadoria, é agora que eu volto com tudo, sabe? Ninguém mais segura. Então é isso. É aquela coisa, falem bem, falem mal, falem de mim. E não são coisas ruins, são desafios. Exato. Né? Eu falo que a gente não são coisas ruins. Porque o que determina a pessoa que ela tem problema, da que não tem problema, que a gente pensa que não tem, é a forma como a pessoa lida. Exatamente. Com as coisas. Você vai valorizar. Tudo que a gente alimenta cresce. Se serve para problemas, serve para crianças, serve para animais, tudo que a gente alimenta cresce. Plantas. Exato. Então, que cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Exato. Então a gente vai alimentar o quê? A gente vai alimentar as coisas boas que a gente tem, ser grato, né? E valorizar cada dia mais aquilo que a gente tem de bom. E os desafios, a gente vai lidando com eles conforme a necessidade. Exatamente. Não é isso? E eu acredito muito em karma. Ali, pra quem não acredita, eu acredito muito em karma. Então eu procuro fazer o meu melhor sempre, buscar o meu melhor sempre, porque eu sei que não importa quando nem onde o karma chegar. Ou a recompensa eles chegam. A lei do retorno, né? É. Se tem algo que sejam coisas boas ou coisas ruins, né? Mas eu não gosto muito de falar dessa palavra ruim. Eu falo que a gente tem desafios. Exato. Né? Seja situações mais confortáveis ou mais desafiadoras, elas estão na nossa mão. E a gente faz delas o que a gente é. Sim. E, Angélica, me fala assim, quais são os maiores desafios, assim, do seu dia a dia, assim? O que você assim, tem mais dificuldade para organizar? Eu sei que você é uma pessoa muito organizada, muito metódica também, né? E que presta muita atenção em detalhes. Mas tem alguma coisa assim que você acha mais difícil? Eu tenho uma dificuldade muito grande em relacionamentos. Então, assim, lidar com as pessoas de modo geral é um desafio muito grande pra mim. Porque o que acontece? Eu sou muito preto no branco e Caxias. Então, o que assim, se existe uma regra, é pra ela ser cumprida. Então, eu tenho muita dificuldade de entender o jogo fora das quatro linhas. Sabe? Aquelas pessoas que querem dar um jeitinho pra tudo. Mas não é nem isso. Às vezes, assim, cara, se eu tenho que te falar uma coisa, então assim, não, é isso. Se eu te chamar aqui e dizer assim, a órtese da sua filha está uma porcaria e a gente precisa fazer outra... É isso, com essas palavras. É porque é isso, entende? E aí, eu tenho muita dificuldade, porque às vezes eu chegar e falar assim, olha, a órtese não está boa e a gente precisa de fazer outra. Muita gente entende como uma ofensa muito grande. E não é, sabe? Até esses dias eu vi que alguém falou, mas é porque a pessoa vem pra avaliação. Ela está me pagando para eu avaliar, ver o que está certo e o que está errado. Sim. E numa avaliação, você vê o que aquela pessoa tem de potencial, mas você tem que pontuar assim, olha, esse pé tá assim, nanana, você está sendo paga para isso. E aí que eu entro, então, assim, nesses dias eu vi que assim, até porque eu agrado todo mundo, isso nem é a intenção. Eu fiz mais de 5.000 avaliações, qual a chance de todo mundo ter gostado? Difícil, né? Não, essa pessoa falou, porque ela desfez da órtese da minha filha, ela desfez. Gente, se a órtese não tá boa, você tá me pagando pra te mentir? Você quer que eu minta, que eu diga que está bom? Um negócio que pode estar deformando o pé da sua criança? Ou assim, a criança tá com encurtamento, tem uma deformidade. Você quer que eu diga que não tem, que está tudo bem? Gente, não tem, eu não vou mentir pra pessoa. Então isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho ainda de lidar com isso, porque é inconcebível pra mim. Essa fuga, porque pra mim é uma fuga da realidade, sabe? Sim. Eu sou muito pé no chão, o que é, o que não é. E então, e às vezes tem muita... E tu vê, eu sou super direta, reta, e tem gente que entende as coisas erradas. Entende, sabe? Tira coisa entende que o que quer entender, né? Exato. Tem gente que quer entender uma coisa e ela faz aquilo na cabeça dela. E eu te falo que assim, o Fernando é o mesmo pegada do que eu, o meu esposo, que é outra pessoa que avalia. Então assim, não tem dito pelo não dito, entende? As coisas são como são. Então, aí me incomoda. E daí me incomoda porque algumas vezes, algumas situações, parece que a pessoa tá querendo tirar um certo proveito, distorcer as palavras. E aí eu fico com o pé atrás, e aí, eu tenho muita dificuldade com essas coisas. Mas
gosto muito de lidar com pessoas assim, que são muito claras, muito diretas no que falam e as pessoas às vezes até me chamam de super sincero também. Que eu também sou muito assim, eu sou muito... eu gosto, eu não gosto, eu não gosto. E às vezes conversando com famílias, né? Porque através do Instagram, muitas famílias vêm conversar comigo. E às vezes as pessoas mandam também, como eu não sou da área, as pessoas mandam vídeo, mandam foto, e olha minha filha, não sei o quê. E eu já vou também naqueles detalhes, porque a gente acaba aprendendo muito, né? A gente acaba aprendendo sobre muitas coisas, sobre muitos detalhes, e eu já vou naqueles detalhes ali assim, e às vezes eu fico com receio de falar pra pessoa, porque eu penso assim, até onde eu posso falar, né? Sim. Tipo, não conheço essa pessoa, acabei de conhecer, a pessoa não tá me pagando pra dar opinião. Sim. Né? E às vezes eu dou opiniões e não sei se a pessoa pode ficar chateada ou não, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi, eu não dou opinião. Se não pede minha opinião, eu não dou. Eu não dou opinião, eu faço o diagnóstico. Pagando. Me paga que eu... Mas daí aquilo aí, a pessoa me paga pra eu fazer um diagnóstico cinético funcional, seja lá como queiram chamar. E aí, quando eu faço, aí a pessoa não gosta. Não gosta porque não falei o que ela queria ouvir. Mas eu não vou falar o que a pessoa quer ouvir, eu vou falar o que tá acontecendo ali. Então, o real, né? Isso é uma dificuldade que eu tenho. Angélica, mãe, mulher, esposa, empresária, fisioterapeuta, referência internacional. Qual é o seu papel mais desafiador? Ser mãe, com certeza. Sem sombra de dúvidas. A maternidade. Eu tenho 2 mini Angélica que me desafiam o tempo inteiro. Sabe aquela frase de que é muito difícil você conviver com uma cópia sua? Cara, sim, se eu valorizava a minha mãe, depois que eu tive os meus filhos, eu valorizo ela vezes 1000. Porque, gente, como ela conseguiu? Como ela conseguiu? Eu falo com meu marido assim, quando ela tá estressada, olha aqui, é teu gene. Chata, estressada, é teu gene. Aí, o Felipe agora ainda tá mudando um pouquinho. Ele tá ficando mais parecido com o Fernando. O que é mais difícil de eu lidar ainda, né? Porque aí, assim, ele não se expressa mais muito. Antes ele era extremamente expressivo, agora ele tá mais introspectivo. E aí eu tenho mais dificuldade de lidar com essa introspecção. Então, mas o Thomas eu todinho. Então, assim, ele é um... sabe? É uma energia infinita. Aventureiro. Demais. Demais. Ele, assim, pro Thomas não existe o se, só existe o quando. E aí, assim, ele é perigoso. É uma criança perigosa. Isso é maravilhoso. É uma criança positiva, uma criança que sabe que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. Exatamente. Gente, esse é o papo da nossa tarde, do nosso dia. Não sei que hora que você vai assistir esse podcast. Eu, Fernanda, mãe da Laís, Angélica, mãe de 2, e esse furacão, essa mulher inteligentíssima, que a gente se orgulha muito, eu me orgulho muito de ter a Angélica como profissional que me ajuda na evolução da minha filha. E é isso, nós somos feitos de pessoas, né? Estamos todos aqui conectados, somos elo de uma mesma corrente e estamos aqui para nos ajudar, para inspirar e para pegar na mão mesmo uns dos outros e ajudar na evolução. Se você não tá fazendo isso, você tá fazendo errado. Repense. Repense a sua vida, porque a gente tá aqui, não é porque a gente é bonito, não. A gente tá aqui porque a gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir. Evoluir como pessoa. Fer, muito obrigada pelo convite, eu adorei o nosso papo e estou aí. Precisando de mim, com certeza, estou precisando sempre, viu? Eu adorei também ter você aqui na nossa estreia, né? Nosso primeiro. Fiquei muito honrada, gente. Que desejo todo o sucesso do mundo, com certeza. Primeiro encontro que a gente possa aí quebrar as barreiras, que a gente possa trazer muitas dicas, experiências, né? Ser motivação, né? Porque uma vez eu escutei de uma mãe uma coisa que foi muito legal. Ela disse pra mim: você trouxe pra mim esperança e motivação. E isso não tem preço, né? Então, quando às vezes a gente acha que tá tudo numa mesmice, nada tá acontecendo, a minha criança não evolui, não vai nem pra frente nem pra trás, e você poder ser esperança e motivação na vida de alguém é um privilégio muito grande, né? Com certeza. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter você na nossa caminhada também, na nossa trajetória. Eu que agradeço, porque eu já falei, você tem uma missão, e a sua missão é mudar a vida dos mielos, e você tá fazendo isso lindamente. Continue. Obrigada, e vamos continuar. Daqui a próxima geração vai falar da gente. Vai lembrar da gente. A gente estourou a bolha. Ou não, porque eu estourei a bolha da PC. Mas a gente vai mudar. Você sabe que você tá fazendo, o que você tá fazendo é uma revolução incrível na vida de crianças como ela. Crianças que até um tempo atrás tinham um diagnóstico fechado e era aquilo. E você não vai além disso, né? E a partir da NeuroRehab, né? Das dicas da NeuroRehab, das mães da NeuroRehab, porque a gente é uma dos fatos, porque o que eu falo, falar até papagaio fala, os fatos. Você tá vendo a Laís anda.
Não é ali um vídeo de 15 segundos pra como é que fala, grego ver? Inglês ver. Pra inglês ver, não é um vídeo de 15 segundos, é uma criança independente na vida dela. Então, assim, Maria Amélia dando os primeiros passos, quantos outros, sabe? João Pedro, Lala, Laura. Então, são crianças que estão andando, que saíram daqui andando, que estão independentes. Que estão quebrando, né? Não é uma e não são 10, são dezenas delas hoje já. E eu tenho muito orgulho disso. E a gente vai criar aí uma geração inteira de pessoas, de crianças, de adultos, né? Com mielo meningocele, que terão oportunidades que outras crianças lá atrás não tiveram por questões de fixação num diagnóstico. E o que eu falo que se qualquer criança entender que ela pode ir além do que falarem pra ela, não é só na parte motora, em qualquer coisa. Se ela entender que ela pode ir além, eu já ganhei a minha vida, entendeu? Eu já cumpri meu papel nessa terra. Se é o que eu falo, não existe nenhum lugar pior do que o conformismo. Se eu conseguir mudar essa questão de que a pessoa ela não tem que se conformar e que aceitar não é se conformar, eu já tô feliz. A minha missão tá ganha nessa vida. Não é se, é quando. Não é se. Adorei essa frase, não é se, é quando. Exato. Obrigada, Angélica. Obrigada, eu que agradeço, gente. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, curte aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. E se você puder, compartilha, se inscreve no canal, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas.